Paz do Senhor, irmãos, dando sequência à aula sobre o livro de Tiago, capítulo 2, Fé e Obras. Por favor, acompanhe os slides em PDF. Tiago, capítulo 2, a partir do verso 14. Na versão mais nova está Fé e Ação, mas ficou mais conhecido como Fé e Obras. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não têm nada para comer. Se vocês não lhes dão pão, não lhes dão o que lhes precisam para viver, não adianta nada dizer que Deus os abençoe. Vistam agasalhos e comam bem. Portanto, a fé é assim, se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Então vamos lá. Tiago continua falando de forma bem direta, sem deixar nenhuma dúvida, né? Lembrando que o tipo de literatura que ele utilizou, né, o tipo de texto que ele utilizou, né, foram de perguntas retóricas, né? Ele questiona, né? Será que essa fé pode salvá-lo? Não que ele tenha dúvida sobre isso, ele só pergunta numa forma de argumentar o assunto, né? E ele dá um exemplo bem direto, né? Lembrando que quando ele fala em caridade, ele fala sempre do próximo, irmãos. Hoje nós temos o costume com as redes sociais, né, com a internet, e até antes, na época que a televisão era muito forte, né, campanhas de arrecadação para outros países, para outras regiões do país. E a Bíblia, ela fala sempre em, em ajudar o próximo, né? A pessoa próxima. Mas também tem registros de caridade para outras regiões, para ajudar no trabalho missionário ou para ajudar no momento de calamidade, no momento de fome. E o argumento de Tiago é o seguinte: o que adianta, né, você ver o seu irmão passando necessidade e falar Deus abençoe, sendo que você poderia abençoar essa pessoa? Quando Deus fala com Abraão, ele fala: você vai ser o motivo de bênção, né? Ser tu bênção, a bênção para os outros povos. E Abraão acabou se tornando, sim, o pai de uma nação, mas quando ele era vivo, ele abençoou muita gente. Ele salvou a própria, né, a família, né, da destruição de Sodoma e Gomorra, a família de Ló, porque ele orou para Deus para evitar a destruição da cidade. Então, nós, né, nossa fé, ela é importante que venha acompanhada de obra, seja de caridade ou seja de ensino, exortação, etc. Versículo 18. Mas alguém poderá dizer: você tem fé e eu tenho ações. E eu respondo: então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. Eu vou lhe mostrar minha fé por meio das minhas ações. O argumento de Tiago aí é que as pessoas tinham essa questão de diferenciar a fé das ações, a espiritualidade com o serviço, né, de caridade. E é óbvio que são coisas que deveriam ser complementares, mas muitas vezes as pessoas inventam confusão. E Tiago, ele volta para a questão da complementação. Eu vou mostrar a minha fé por meio das minhas ações. A fé é uma coisa espiritual particular. Você não tem como mostrar que você tem fé, né? A única forma de você mostrar que você tem fé, como você mostra que você acredita em algo? Você só mostra que você acredita em algo a partir das suas ações, ok? Seja o testemunho de atitudes, decisões ou pela caridade. 19. Você crê que há somente um Deus? Ótimo. Os demônios também creem e tremem de medo. Esse é um versículo chave, seria como se fosse uma segunda parte do texto, né?
A crença em Deus, ela é citada nos Provérbios e também em Eclesiastes, né, como princípio da sabedoria. Ou seja, é uma grande tolice não acreditar em Deus. Tanto que grandes filósofos que não eram judeus, não eram cristãos, pois alguns eram até antes de Cristo mesmo, né? 300, 400 anos antes de Cristo, escreveram teorias filosóficas que para ser necessário criar o universo, seria necessário um Deus único e indivisível. Essa crença não é suficiente, né? Nós acreditamos que Jesus é o Salvador e é necessário crer nele e obedecer os seus mandamentos. Mas é interessante lembrar que mesmo a sabedoria, né, a sabedoria humana, pagã, e ao mesmo tempo, né, embora acredite em Deus, mas não acredita no Deus Senhor presente. Mas essa mesma sabedoria exige que o universo tenha sido criado por um Deus, por um ser onipotente, né? E Tiago argumenta o seguinte: ótimo, se você acha que só acreditar em Deus é o suficiente, a questão da fé aí, na argumentação de Tiago, era a crença. Os demônios também creem e tremem de medo. É interessante essa observação dele, porque ele fala uma coisa que deveria ser óbvia, mas acaba sendo o único que registra isso no Novo Testamento, né? Por que que os demônios creem? Porque, obviamente, eles sabem que Deus existe e sabem que eles já foram julgados e condenados e vão cumprir, né, a pena determinada por Deus. Ah, Felipe, mas isso aí é especulação. Não é especulação, não. Vamos lá. Eu deixei separadinho em Marcos, capítulo 1, já no começo de Marcos mesmo. Capítulo 1, 23 e 24. Chegou ali um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem gritou: O que quer de nós, Jesus de Nazaré? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é. É o santo que Deus enviou. Ou seja, o espírito que possuiu esse jovem, o próprio espírito falou, né? O que quer de nós, né? O texto de Marcos fala que era um espírito, mas na verdade eram vários, né? Porque ele usa a palavra nós. E o próprio espírito reconheceu Jesus e questionou: você vai vir nos destruir? Pois a gente sabe que você é o santo de Deus. Ou seja, até os demônios sabem que Jesus é o Filho de Deus. Então é uma grande tolice negar isso. Versículo 20: Seu tolo, vou provar-lhe que a fé sem ações não vale nada. Olha que interessante, né? Tiago era tão confiante, ele tinha tanta ousadia na palavra de Deus, que ele diz: Vou provar. E é muito interessante que a gente vê essa coragem, essa ousadia em muitos filósofos, ateus, muitos cientistas, historiadores. Eles querem provar a convicção deles, ou seja, eles querem provar a fé deles. E muitas vezes os cristãos, eles não têm esse empenho, né, em provar a fé, né, ou provar o ponto de vista, a doutrina. Porque essa questão do convencimento, é claro que a espiritualidade, o mover de corações, isso é uma coisa do Espírito Santo. Mas o ensino da palavra é serviço nosso. Jesus ordenou, né? Ide pregar o evangelho. Então nós temos que pregar. E pregar inclui também você provar as coisas, né? Então Tiago diz: Vou provar-lhe que a fé sem ações não vale nada. Como é que o vosso antepassado Abraão foi aceito por Deus? Foi pelo que fez quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar. Veja como a sua fé e as suas ações agiram juntas. Por meio das suas ações, a sua fé se tornou completa. Ou seja, Tiago ele volta no Velho Testamento para mostrar aos cristãos, lembrando que nessa época a maioria dos cristãos eram judeus convertidos, provando pelo Velho Testamento, pelos escritos em Gênesis, que o próprio Abraão ele também tinha fé e tinha obras. E as duas coisas trabalhavam em conjunto. 23. Assim aconteceu que as escrituras sagradas dizem:
Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. E Abraão foi chamado de amigo de Deus. Tiago está citando Isaías, quem quiser ler depois, Isaías 41, versículo 8, onde o próprio Deus diz que Abraão foi o seu amigo. Olha que bonito isso, né? Abraão, ele se esforçou para obedecer a Deus e Deus, muitos anos depois, ele falou que Abraão era o seu amigo. 24. Assim vocês veem que a pessoa é aceita por Deus por meio das suas ações e não somente pela fé. Ou seja, né, para agradar a Deus você tem que obedecer a Deus, porque Deus é Senhor. E só nós somos servos se a gente obedece. Se nós não obedecemos a Deus, nós não somos servos, né? Versículo 25. Foi o que aconteceu com a prostituta Raabe, quando hospedou os espiões israelitas e os ajudou a sair da cidade por outro caminho. Deus a aceitou pelo que ela fez. É interessante, os dois exemplos que Tiago usou são exemplos bem opostos, né? Abraão foi um homem escolhido por Deus, né? Deus teve, né, chamou Abraão, né? E Abraão obedeceu. Mas Raabe, ela vivia em outra cultura, ela vivia em Jericó, um povo pagão, caldeu, que tinha outra religião, outra concepção de universo. Mas mesmo assim, ela decidiu aceitar o Deus de Israel, pois aquilo era o correto a ser feito. Olha que bacana. Josué 2, capítulo 11. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Esse é um verso que a própria Raabe, ela aceita Deus como o Deus único, ok? E olha que bacana, ela é citada como prostituta, né? E ela aceitou o Deus de Israel e a cultura e as leis de Israel, porque na época de Josué já tinha sido dadas leis que estão lá, né? Deuteronômio, Levítico e Êxodo. E olha o que aconteceu com ela. Em Mateus, capítulo 1, 5 e 6. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Rute gerou Obed. E Obed a Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Ou seja, ela conseguiu um marido da linhagem de Israel, que é esse Salmão. Ou seja, ela abandonou a vida de pecado, a vida de idolatria em Jericó, e foi aceita dentro do povo de Israel, tanto que até casou e teve filhos com um israelita. Então, lembra quando Jesus disse para a mulher adúltera, né? Vá e não peques mais. Foi a mesma coisa. Raabe parou com essa vida de prostituição e ela teve uma vida, né, como esposa, tanto que é citada e é uma família muito importante que gerou o rei Davi, que deu sequência até Jesus. Versículo 26. Portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem ações está morta. Ok, irmãos? Espero que não tenha nenhuma dúvida. E na próxima aula, o capítulo 3, né, que vai falar sobre a língua, a mentira, tudo mais. Que Deus abençoe todos nós.